Olá pessoal, boa tarde, tudo bem, né? Minha turma querida do 9º ano, saudade de vocês, hein? De vez em quando a gente procura matar essa saudade, né? Ligando para alguns, ou então conversando, né? Através do WhatsApp, perguntando como estão e tal, né? Para ver se ameniza, tá bom? Mas no geral tá tudo bem, né? Vamos ver o que vai dar, em que tudo isso aí, né, vai finalizar, mas que tudo vai correr bem, tá? Pessoal, na semana passada foi enviado um vídeo para vocês, né, lá na nossa aula, sobre o gênero poema, tá? Aquele vídeo eu requeri assim que vocês assistissem, que é porque a gente vai fazer uma atividade baseada naquele poema lá, Visão 1944, mas para vocês terem noção da estrutura do poema, né? O que trata, o que como se processa e tal, tá bom? Então foi por isso que eu pedi que vocês assistissem, tá? Se você puder assistir de novo, você faz isso. Porque a atividade que vocês farão baseados naquele vídeo é a atividade avaliativa, né? Já para a gente contar para essa nossa próxima avaliação, tá bom? Então, com relação à gramática, nós estudamos sobre a estrutura das palavras. O que foi que a gente aprendeu lá? Que as palavras, a partir de morfemas, elas podem, elas a partir do morfema chamado radical, né, elas formam outras palavras. Quer dizer, o radical eu tenho como base, né, para formar a palavra, tá? Quando a gente fala em estrutura, a gente fala de base da palavra, através de morfemas. Que morfemas? Radical, a vogal temática e afixos, né, e as desinências. Lembrando que os afixos eu chamo de prefixo e sufixo, que eu posso acrescentar a uma palavra, né, antes ou depois, e que a partir do radical elas vão ter significado. Se eu só usar o prefixo, essa palavra junto ao radical tem um sentido. Se eu acrescentar um sufixo, né, junto ao radical, também tem outro sentido, tá bom? Com relação às desinências, nós vimos que há desinências nominais e desinências verbais. Quando eu trato de desinência nominal, eu me refiro a adjetivos, pronomes, substantivo e numeral. Quando eu falo em desinência verbal, eu estou me referindo única e simplesmente aos verbos, ok? Hoje a gente vai tratar, né, pelo menos introduzir, com relação ao processo de formação das palavras, tá? Processo de formação das palavras. Quando a gente fala em processo, a gente lembra o quê? Que a partir de uma palavra, tá? A partir de um radical de uma palavra, eu posso formar outras, que esse processo a gente chama de derivação, tá? Olha, a gente estudou anteriormente, nas nossas séries anteriores, sobre a questão do grau, né? O grau aumentativo e o grau diminutivo. A gente tem o normal, né? O grau normal. Por exemplo, eu digo casa, tá? Casa. Se eu colocar o aumentativo, casarão, rão. Se eu colocar o rão, vai ficar casarão. Quer dizer, eu já tenho uma casa muito grande, certo? Se eu colocar inha, casinha, eu já tenho uma casa pequena. Então, o que foi que eu fiz aí? Eu coloquei dois sufixos. Quer dizer, eu acrescentei o rão para casa e inha também. Aí, esses dois sufixos, eles deram um sentido diferente para a palavra casa. É a partir daí que a gente entende o processo de formação das palavras. Tá bom? Processo de formação, quer dizer, o que significa esse processo de formação de palavras? Olha, no livro de vocês, esse conteúdo consta a partir da página 31. Olha, algumas palavras da nossa língua
são formadas com base em outras já existentes, certo? Olha, o processo de formação compreende a formação, o surgimento de outras palavras a partir de uma já existente. Por isso que é chamado de derivação. Eu tenho uma palavra primitiva, né? Por exemplo, eu tenho a palavra leal. Leal, tá? É uma palavra primitiva. Se eu colocar dade aqui, lealdade, eu já entrei num processo de formação que eu chamo de sufixal, que lealdade já é a característica, uma virtude de quem é leal, tá? Formação das palavras é diferente do estudo da estrutura, tá bom? Estrutura, eu trabalho com elementos mórficos, com morfemas. Já o processo de formação das palavras, eu trabalho com uma palavra já existente, ok? Eu trabalho com a palavra já existente. Se eu acrescentar um prefixo ou um sufixo, aí eu já vou ter palavras novas, tá bom? Dentre esses processos, né, que continuando a explicação aqui, se eu acrescentar os afixos, né, como eu falei, ó, afixo ou sufixo, eu tenho palavras novas. Dentro desse processo de formação das palavras, a gente tem derivação, que a gente entende como prefixal, sufixal, os dois processos juntos, e parasintética. No sistema de composição, a gente tem por justaposição e por aglutinação, tá? E a gente ainda tem a questão das siglas, tá bom? Que é um processo também de formação de palavras. Nós temos o neologismo, que são palavras novas, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso estudo de formação das palavras, tá? Quando eu digo derivação, né, pela própria etimologia da palavra, o que eu posso ver? Que derivar significa criar novas palavras. Criar novas palavras. Para isso eu tenho que ter um radical, quer dizer, o que eu chamo de radical dentro do processo de formação das palavras? Uma palavra que já exista, para que a partir dela eu forme outras palavras, tá? Então, pessoal, a gente vai ver calmamente esses processos. Mas vamos começar, tá? Pelo sistema de derivação, o processo de derivação. Quando eu digo prefixal e sufixal, a gente trabalha aqui com o quê? Com afixos, né? Não é assim que a gente chama? Afixos. O que é um afixo? É um morfema que tem antes e um morfema que vem depois. Na aula sobre estrutura, eu usei esse radical aqui. Lembram? Eu usei esse radical. Bem aqui, eu tenho uma palavra já existente. Essa palavra que ela já existe. Eu chamo essa palavra aqui de primitiva, tá bom? Ó, eu chamo essa palavra aqui de primitiva. Que palavras eu posso formar a partir de feliz? Olha, eu posso usar um prefixo e posso usar um sufixo, tá bom? Ó, infeliz, ó, eu disse assim que a palavra primitiva, ela tem um sentido, né? Feliz, o que é ser feliz? A pessoa que é alegre, que é sorridente, né? A palavra, uma pessoa que é completa em si, é feliz. Agora, se eu uso o prefixo in, o que esse prefixo quer me dizer? Tem o mesmo sentido de quem é feliz? Não, não é feliz. Ó, infeliz, não é feliz. Ok? Agora, com relação a esse sufixo aqui, ó, mente, felizmente, já é um modo, já tem um outro sentido, ó. Você às vezes diz assim, felizmente, eu consegui o que eu queria. Quer dizer, o modo aí, felizmente aqui, já é um advérbio.
tá? Tá bom? Infeliz, olha, deixa eu discriminar bem aqui melhor pra vocês, ó. Eu uso aqui, ó. Eu tenho aqui a minha palavra primitiva, tá bom? Minha palavra primitiva. Feliz. Tá? Se eu coloco um prefixo infeliz, eu tenho um adjetivo. Se eu uso felizmente, se eu uso o sufixo mente, eu já tenho um advérbio. Entenderam, pessoal? Entendeu, pessoal? O que é o processo de formação de palavras? Através da derivação, eu tenho uma palavra primitiva e a partir dela eu formo outras palavras, que eu chamo de palavras novas, né? Tá bom? Então, ó, eu tenho a palavra primitiva que é feliz, né? Que é o radical. Infeliz, eu tenho um adjetivo, né? Que não é feliz. E felizmente eu já tenho um advérbio, tá bom? Aqui, olha, eu exemplifiquei para vocês a derivação prefixal e a sufixal. Vejamos um processo onde eu tenho esses dois, eu posso usar esses dois afixos aqui, vejam. Infelizmente. Olha só. Infelizmente, eu tenho minha palavra primitiva aqui, ó. E eu formei uma outra palavra, né, com os dois afixos. E vejam que infelizmente já tem outro sentido. Infelizmente é um advérbio. Ó, infelizmente eu não consegui o que eu queria. Infelizmente é um advérbio, tá bom? Agora existe um outro processo. Veja que aqui aconteceu, pessoal, preste atenção. Vejam que aqui aconteceu dois processos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E a minha palavra primitiva aqui, que é feliz, ela não sofreu nenhuma alteração. Ela continua intacta aqui. Tá? Ó, vou dar outro exemplo. Tá? Vou colocar uma outra palavra. Vejam essa palavra aqui, ó. Parcial. Parcial. Eu tenho uma palavra primitiva parcial. Pelo processo de prefixal, derivação prefixal imparcial. Sufixal, imparcialmente. Se eu colocar imparcial, né, eu digo que eu não sou conivente com aquilo. Eu não tenho, né, como eu quero dizer, a questão do ser imparcial. Tem um sentido de dizer que eu não concordo, eu sou neutra. Pronto, eu sou neutra. Se eu uso só parcialmente, eu vou dizer o quê? Em parte. Tá bom? Ó, imparcial eu quero dizer que eu não tenho parte com aquilo ali, eu sou neutra. Já parcialmente quer dizer que eu, em parte, eu concordo. Parcialmente, não é totalmente, não é completamente, tá? Agora, quando eu digo imparcialmente, eu me refiro, aqui é um advérbio onde eu digo, né, que eu me comportei de uma forma que eu não tive, eu continuo neutro, não tive parte com aquilo. Entenderam esse processo? Ó, ao mesmo tempo, aconteceu ao mesmo tempo, ó, imparcialmente. Ok? E não houve, ó, vejam, que com relação à minha palavra primitiva, não houve nenhuma supressão. Eu não omiti nada aqui. Continuou sem sofrer alteração. Agora, observem aqui. Ó, observem aqui. A palavra entardecer. Olha, veja a palavra entardecer. Qual é a minha palavra primitiva? Tarde. Não é? Tarde. Vejam que eu tenho um prefixo e tenho um sufixo, não é? Mas digamos que eu use só o prefixo.
em tarde e eu use só o sufixo tardecer, eu pergunto, essas duas palavras aqui, elas têm algum sentido? Elas estão no nosso dicionário? Elas fazem parte da nossa língua portuguesa? Em tarde e tardecer? Não fazem. Essas palavras elas não existem no nosso vocabulário. Então, quando acontece isso, tá? Quando há uma certa modificação do radical e que eu usando um desses afixos, a palavra vai sofrer vai sofrer alterações, então eu digo que essa derivação ela é parasintética, ok? Vocês perceberam que quando eu usei a palavra infelizmente e imparcialmente, a palavra primitiva ela não sofreu nenhum tipo de alteração. Mas aqui no caso de entardecer, essas duas palavras elas não têm sentido na nossa língua. Ok, pessoal? Então, esses processos aqui, ó, prefixal, sufixal, os dois juntos e parasintética, que nós aprendemos aqui, que esse processo de derivação, eu posso formar outras palavras a partir de uma palavra primitiva, tá? E com sentidos, porque quando eu usei a palavra feliz, né, é um adjetivo. Infeliz, eu coloquei um prefixo, continuou um adjetivo, não foi? Mas a partir do momento que eu coloquei um sufixo mente, já mudou de classe. Aí é onde eu tenho, tá bom? Eu tenho que ter conhecimento, tá? Do que é de conhecer esse processo. Para isso eu tenho que aprender qual é o processo que eu estou utilizando de derivação. Tá bom? Na nossa próxima aula, nós iremos ver os outros processos de derivação, tá bom? Viu? Então não esqueça, ó, essa parasintética aqui é quando eu uso o radical, mas eu colocando um prefixo ou um sufixo, essa palavra ela vai sofrer alteração e não tem valor sintático. Ou então, ela não existe na nossa língua, ok? Então, para aprender melhor, reveja nossos conteúdos, assista a nossa aula de novo, procure outros suportes, tá? E na nossa próxima aula a gente continua com os processos, ok? Ainda tem mais alguns processos aqui de derivação, tá? Que a gente vai ver de uma forma mais detalhada, tá bom? Então até a nossa próxima aula. Tchau!